Aleluia, glória a Deus, já está aí nosso Pai. Vamos aproveitar enquanto nós temos essa chance. Louvado seja o Rei da Glória. Muita paz, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe aí os bispos, pastores, obreiros e todo mundo. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, como sempre, com mais de 300 pessoas. Rodolfo, estão a dizer que eu, lá no Brasil, que eu sou anticristo. Hã? Estão a dizer, o anticristo está na Angola. O anticristo está na Angola. Aí, na África, no país da África. Dizem que eu sou anticristo. Bem falou Miguel que está cool. Eles falam aquilo que segue as notícias. Hã? Também os ventos quando estão a soprar. E eles vão atrás dos ventos. Se uma pessoa está a ser muito noticiada na Terra, esse é o anticristo. Se um presidente tiver hã? Muita popularidade, é o anticristo. Se o Lula também já lhe chamaram de anticristo, né? Não neste governo dele aqui depois de cadeia. Naquele tempo, como é que é? Projeto o quê? Qual é o projeto que o Lula inventou no Brasil que eu estava a falar que estava me chamando de anticristo? Este é o anticristo. E eu falei, o anticristo agora é da África. Isso é muito forte, pá. Anticristo agora é africano. Xê. Ah, parece que é o primeiro anticristo da história da humanidade, pá. Hoje já houve um africano que eles chamaram de anticristo. Geralmente só são europeus e americanos, nem asiáticos. Não, Obama não é africano. Esquece isso aí, ó Dário. Obama. Laurinda Samuca nunca ouvi. Agora imagine o impacto que o homem trouxe no mundo, pá. Hã? Se eu sou o primeiro anticristo no ver deles, porque eles sempre chamaram de anticristo aqueles que tiveram muita popularidade, como diz o Miguel Quiteculo, o homem das notícias. Agora não é notícias dos meios convencionais, mas notícias nas plataformas digitais. Hã? Estão o quê? A dizer que começa a fazer muitos milagres. Não, nem o Tibi Josso que fazia muitos milagres também. Eles chamaram de quê? De anticristo. Quem terá ouvido mais ou menos uma notícia dessa ou uma publicação dessa? Chamarem o Tibi Josso de anticristo. Hã? Quem já? Parece que não, né? O primeiro africano que eles estão a chamar de anticristo sou eu. O que é que vocês acham? Não, você não entendeu. Alguém escreveu Steve Jobs fazia parte do Matrix. Eles querem lá saber se são do Matrix ou não.
Esses também que eles chamaram de anticristo faziam parte de Matrix. Olha a lista, pelo menos daqueles que eu conheci. Primeiro diziam que São Paulo II, o primeiro anticristo. Esses são os adventistas da nossa era, né? Aquela geração que nós não temos nada a ver, eles também tiveram seus anticristos. Eu acho que o Hitler foi um anticristo para a geração dele. Não tem como. Mas para a nossa geração, primeiro disseram que era João Paulo II. Os adventistas afirmaram e confirmaram com evidências. Disseram que traduziram o nome do João Paulo II. Até não era nome, né? Parece que é Vigário Filho Dei. Não sei onde é que encontraram também esse nome de Vigário Filho de Deus. Se não é designação de todos os papas. Vigário Filho de Deus. E foram lá, começaram a tirar as letras que têm semelhança com numeração romana e foram fazendo contas. Primeiro, Vigário Filho de não é nome dele. Tá vendo como eles enganaram? Se fosse porque tiraram o nome dele, não sei quem era e não sei quem. O verdadeiro nome dele, Polônia. Lázaro. O nome da Polônia. Polônia não. Quem está na Polônia é Carme. Lázaro está no que na Romênia. Porque Vigário Filho Dei. Eu vi o bispo da Universal, chamado Lanzalotti. Vi Lanzalotti a ensinar isso no programa da rádio da igreja. Não, João Paulo não. Não era João Paulo. Você não entendesse nada. É Vigário Filho de Deus. Não é João Paulo não. É João Paulo somando o V é 5 e é 10. Não sei, parece que eu é que me enganei, né? Deve ser mesmo esse João Paulo, né? Balton, não é o Vigário Filho Dei que eles somavam, que dava 666. Bom, eu não quero saber, mas é mesmo, né? O Edson confirmou. E o C, 100, vicário. Vicário, filho Dei. O D é 500. O 500 é que eles ajudou. D mais C, 600. E foram tirando os Is aí, o V, que deu 660. Coitado do quem do Lanzelotti, achou que era uma grande revelação. Começou a ensinar o povo da igreja. Nós íamos no que na sede no sábado à procura dessa revelação. Não tinha o que é o jornal do quê? Chama-se que Jornal da Parede, né? Jornal. Antigamente não tinha o jornal da Igreja Universal. Então ficava aí um quadro onde metiam as notícias. Então tinha lá essa matéria do Vigário Filho Dei, vicário. Você encontrava jovens lá com caneta. Aquilo deixou o primeiro grupo sair para outros irem. Apontar. Eu também fui lá. Eu apontei também. Fui lá. Vicário Filho Dei. D500, C100, I10, V5. Fiz as contas. Tá certo. 666. Eu também vim ensinar isso. Eu era jovem. Não era obreiro. Estava há 1 ano ou 2 anos. Jamba. Eu também, mas cantava, achava que descobri uma revelação. Só mais tarde que eu entendi que isso é dos adventistas. Olha a miséria da Universal. E eles não falavam que os adventistas é que descobriram isso. Não, eles diziam que são eles.
o bispo dizia que não falava nada, pronto. Como que a igreja, até se o Edir Macedo se apercebesse, ia lá arrancar. Vicário, filho dele. É incrível. Nem sequer eu consegui perguntar, mas o nome dele não é Vigário, Filho de Deus? Como é que estão a dizer que é o número do seu nome? Quando é que foi chamado Vigário, Filho de Deus? Se é uma designação, é de todos os papas. É um nome comum. Nem me passou na cabeça. Também era ainda ignorante. Mas quando eu fiquei vivo, questionei. Algo. Hã? Aqui tem um algo. Um algo algum. Da negativa, não da positiva. Morreu. Olha depois que morreu João Paulo II. Disseram que vai ressuscitar. Esses adventistas são terríveis. Não se deixaram. Eles são como toquistas. Vai ressuscitar. Onde foi enterrado João Paulo II? Eu já falei disso também. Tem lá câmaras. Ele vai ressuscitar. As câmaras. Acreditei que João Paulo seria o anticristo. Depois as ondas mudaram. Deixaram de seguir o João Paulo II. Começaram a dizer que era quem? O... Quem? George Bush. George Bush, quando começou a atacar, atacou o Iraque. Não, esse mesmo é o anticristo. Abandonaram George Bush. Tem presidente fraco que passaram na América, não tiveram essa distinção. Só aqueles fortes, como George Bush. George Bush forte porque fez muitas guerras. Depois, vejo que substitui George Bush, não lhe consideraram como anticristo. Essa aí, quem é? Esse cabrito aí, tem um cabrito. Dizem que é negro. O Clinton. Não, Clinton é negro. É mistura de brancos, negros. Eles queriam acabar com os negros. Quem ouviu já essa história? Queriam acabar com os negros na América. Então, começaram a criar aí umas misturas para que chegasse até os negros acabassem e ficasse só cabritos. Cabritos mais para branco do que para negro. Já ouvi essa história. Só que os negros se aperceberam, então deixaram de casar com os brancos. Eles se assustaram. Quem já ouviu essa história? Todos os brancos casavam com negros. E começou, isso é estranho. Afinal de contas, tinham recebido ordem. Casarem com as negras e as brancas casarem com negros para extinguirmos a raça negra. Quando eles descobriram que eles queriam acabar com eles, então, na América já nenhum negro aceita casar com branco. Quem confirma isso? Estela, que está no Canadá. Não aceita. Negro casar com branco ou com branca, nada. Ele diz, tem algo, eles querem nos acabar. Aquele não. Clinton não. Clinton foi muito fraco. Obama. Obama foi considerado como anticristo por causa da popularidade que ele carregava. A falsa paz, não sei quem. Depois, Trump talvez só nesse mandato, no primeiro também não. Trump nesse também tem segmentos que acham, não com muita força, mas que mais foram aclamados. João Paulo II, Obama e Macron. Esses três
E tudo isso você ouve aí no Brasil. Bill Gates, não. Não, Bill Gates. Qual é Bill Gates? Algumas. São esses. Já também se falou de Mike Jackson naquele tempo, por causa da popularidade. Mas assim não. Os que mais mexeram com a terra é João Paulo II, nesse quesito, né? De anticristo. João Paulo II, Obama e Macron. Ouviu? Outros papas como Francisco, João Bento XVI já é o pior, né? Francisco também, algumas pessoas não sei o que. Esse aqui até já não se fala. Esse aqui parece que é o mais apagado. Ouviu? Nunca se falou de um presidente ou de uma figura asiática como o anticristo. Nunca. É possível, parece que se falava também, mas é pequeno, um pequeno punhado de pessoas que falavam que o filho do quem? O rei não sei de onde, o príncipe não sei de onde. Eles são brasileiros. Príncipe da Arábia, né? Ouviram? Há um menino. Esses que eu falei são os que tiveram mais impacto. Não para figura porque o próprio gero do Trump, porque o anticristo. Veja só, veja. Hum? Mas nunca houve um africano que foi chamado de anticristo. Nenhum. A história contemporânea não tem lá ninguém na lista. Eu sou o primeiro. Que eles... Vem falou Miguel que pegou. São notícias. Por que que eles acham que eu sou anticristo? Não somente os milagres, e também as redes sociais. Segundo, eles próprios estão admirados. Vai no Facebook e só encontra lá o homem. Vai no TikTok muito mais ainda. Mas então esse homem está em tudo. Eles até acham que eu estou a lhes perseguir. Não está me perseguindo, e acho aquilo, e acho aquilo, e acho... Não. Eles se esqueceram que quando os vídeos estão a... Dario, a poucas plataformas recomenda, então começa a aparecer nos telefones, sem você querer, quando assustar, tá aí, não precisa estar inscrito no canal dele, por causa, hein? Viralização. Ok. E assim, estão a dizer, não, esse homem, o impacto é muito grande. Não, não pode. Ele é seu anticristo. Você não está vendo? Ele é o anticristo. Isso não é novo. Se fosse porque só uma pessoa isolada que falou, tudo bem. Isso já é antigo. Até mesmo aqui em Angola. Tá onde é quem? Maquias está aí. A menina Maquias. A mãe dele esteve na igreja. Até esqueci. Tinha que lhe perguntar. Você me falasse que eu sou anticristo, né? É? Isabel Maquias está aí. Quando Isabel Maquias foi para a igreja, ele me pediu para lhe ajudar. Que a mãe dele não estava a lhe deixar ir para a igreja. Que quando ele falou na mãe dele a respeito de um novo pastor, que o amigo dele, o vizinho, estava a seguir e tal, e que ele também estava a acompanhar, a mãe lhe disse: vocês todos ouviram esse testemunho? Eu contei. A mãe disse: minha filha, esse homem é um anticristo. Todo mundo está falando, ele é anticristo. Não segue anticristo, minha filha. E eu que lhe curei. Esteve aí. Só que esqueci, tenho que lhe perguntar. Oh, mãe da Maquias, tu me chamaste de anticristo. Então segue as notícias, Miguel tem razão. São notícias. Nisso tudo, o que eu mais vejo que o que é caricato é ser o primeiro africano. Então, mas um povo desse que não tem proeminência, veja só, por exemplo,
presidentes como José Duarte ficou 38 anos no poder. Lá fora ele é considerado como quem? Como lixo. Ninguém lhe respeitava. Só lhe bajulavam para tirar dinheiro, acabou. Hã? O quem? O outro é africano, mas é branco. Esse aí é da Líbia. É Líbia, também que ficou muitos anos no poder, com as riquezas da Líbia. Líbia, sim. O Gaddafi era zombado, considerado como hã? Até que lhe mataram. Esse aqui do quem? Do Zimbábue. Ficou quase mais de 20 e tal anos no poder. Odiado. Hein, Rivas? Teve Joshua. Até os brancos se movimentaram, americanos. Ninguém lhe chamou de que é de anticristo. Teve Joshua. Foi recebido nos países europeus, nos tapetes vermelhos. Foi visitado por presidentes ocidentais, asiáticos, sei lá, americanos. Americanos, não. Só africanos. Os presidentes foram lá. Então, veja que por isso, isso mostra que o impacto é muito grande. Hum. Rivas, ele só tem vergonha de dizer publicamente quem é o mestre. Dizer quem? É o Rui. Sim, estão com vergonha de admitirem, mas acabarão mesmo admitindo. Já começou. Tudo tem o seu tempo. Vocês viram o que um padre nas missas do meu tio aí, da mulher, né? Depois de 6 meses, eu não sei se ele veio em casa ou eles que foram na igreja. O padre que estava a fazer a homilia. Você se lembra? Eu falei desse meu tio que morreu, a mulher dele, que também que me investigou durante 6 meses. Hã? Bicho pulou e... Sabe? Padre em plena homilia, ele chamou de homilia. Na pregação, ele falou: vocês estão a dormir. O próprio marido da mulher da defunta é que falou isso. E é um que me odiava, que não aceitava. Ele próprio fala aí, diz que nunca acreditei que o sobrinho é motivo. Quando eu não falei Elias, eu pensava que era brincadeira. O padre diz: estão a dormir. Elias já está entre nós. E é negro. É. Mas a justiça sempre vai prevalecer no juízo. Eu sabia que esse dia chegaria. Isso é só o começo. Vocês vão ouvir pessoas a confessar que Elias está na terra, pessoas a falar, pessoas conhecidas, de renome, padres, pastores. Ontem eles sabiam que Elias estava na terra, mas estavam com medo de pronunciar, porque o tempo ainda não tinha chegado. Enquanto o sol vai amanhecendo, o dia, aliás, o medo também vai sumindo. Daqui a pouco você vai ver
abertamente. Anha, já estão a falar, né? Ouviu? Padre. É mais fácil ouvir isso de um. Humanamente falando, é mais fácil ouvir isso de um pastor do que de um padre. É mais fácil ouvir de um político do que de um padre. Até a própria Bíblia fala, mostra ela dizer: eu sou rainha. Ah, eu sou rica, rainha. Ninguém consegue me destornar. Quem? Quem é capaz de me tirar do poder? Mas graças a Deus, o gueto venceu, né? O gueto triunfou. O triunfo do céu. Maranata. Eu tenho a marca da promessa. O seu triunfou, Susana Massango. Vocês estiveram na pregação, ou então na live do Facebook. Então hoje já preguei, ó. Aqui não vai ter mais pregação. Vão lá ver a mensagem. Está lá, Facebook de hoje. Ok? As palavras de Jeremias a Baruque. Oh, Baruque, tu estás a dizer que o Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Já não aguento mais o meu gemido. Escuta muito bem, ó Baruque. Ah, do TikTok estão a falar isso. Baruque, saiba disso. Eu faço isso em toda a terra. Eu edifico e eu derribo. Eu planto e eu arranco. Buscas tu grandezas? Não as busques. Sim, porque eu vou trazer mal em todos os lugares, em toda a terra. Mas a ti eu darei a tua alma por despojo, aonde quer que fores. É impossível eles não saberem que é o mestre, quem é o mestre. No fundo do fundo, eles têm medo de admitir. Mas é mister. Eu vi governantes na igreja, mestre. Visão. Isto é o reino de Deus na terra. Não tem como. É mais fácil um governante vir para este ano do que um padre. Isso que eu falei, Rui. É mais fácil um pastor, um governante reconhecer que Elias já está na terra do que um padre. Sabe por quê? Porque eles são os mais velhos. Todos os governos da terra passaram, mas eles não passaram durante esses anos. O que é que vocês acham? Quer dizer que todos que passaram, eles se encontraram. Até reinos terríveis. O Hitler desapareceu. Hã? Desapareceram grandes reis, grandes ditadores, Mao Zedong e outros não sei quem. O soviético sumiu. Hã? Lenin encontrou eles. A perestroika acabou com a URSS. Então você vê que eles sempre lidaram com todos os outros movimentos e organizações, sei lá, que vieram. Então eles lhe encontravam. Ele que lhes instruía. Por isso a Bíblia diz que ela terá ensinado, instruído, enganado a todo mundo, até reis. Ok? Ainda que os reis estejam numa dimensão superior acima
da mulher, mas todos eles lhes encontram, ou lhe encontram. Então é mais fácil eles, os reis, os príncipes, se vergarem ao Elias do que os sacerdotes do diabo. Até em Israel foi assim. Você vai ver que foi mais fácil para Pilatos reconhecer que Jesus era o que ele falava. Aliás, Pilatos viu que não havia motivo, não era um homem inocente. Nem mesmo Herodes, que carregou o ódio do pai dele, conseguiu sustentar no dia que ele lhe viu. Eu creio que Herodes estava a falar: esse homem, eu ouço falar muito mal dele, mas olhando para ele próximo, vejo um homem puro, sem malícia. Mas pronto, como o Rui acabou de falar, Herodes não confessou isso. Preferiu manter no coração e a única coisa que ele fez é mandar voltar. Mandar voltar significa que estava a dizer: não acho culpa nele. Vou condenar um homem inocente, mas veja que os sacerdotes, a história se repete, são que estavam a colocar a mão no fogo. Se você soltar ele, então você é contra César. Ouviu? Estavam a colocar Pilatos contra o chefe dele. Ou então estavam lhe ameaçar. Você está a ajudar aquele que está a falar mal de César, que diz que é rei. Nós só temos um rei, é César. É? Como você quer soltar um que está a tomar o lugar do nosso rei que está lá na Roma? Se você lhe soltar, és inimigo de César. E ele ficou com medo. É? Ouviram? A história se repete. Então, onde os padres... Eu recebi uma mensagem hoje de um padre. Não é ele que mandou para mim. Alguém mandou para mim. Não vou falar quem é essa pessoa que mandou para mim. O padre pediu para eu interceder por ele. Ok? E eu respondi essa mensagem a essa pessoa para enviar no padre. Diga a ele que eu roguei por ele, para que ele não venha perecer com os outros. Estás a ver aquelas palavras de Jesus Cristo? Eu que eu apliquei. E estava mesmo de joelho. E eu não sou pessoa de interceder individualmente pelas pessoas ou para pessoas. Minha oração é só mesmo assim, no geral. Um dia eu fazia, mas depois deixei de fazê-lo. Já falei várias vezes aqui. Mas eu falei com meu pai para que aquele padre escapasse. Não somente aquele, e todos aqueles que têm esperança do brilhar do sol. Todos os padres e pastores que têm esperança. Quem são esses que têm esperança? Vou-vos falar. É incrível o que você está a ouvir. Não é coisa nova, mas pode ser revelação para ti. Sabia que há pessoas, quer na política, quer nos sacerdotes entre as estrelas, quer nos sacerdotes entre a lua. Vocês estão a entender, né? Aquela senhora, quem é esse Ivone, que irmã diz que a tia dele e a mãe dele não entendem? Vão entender como? Tem vocês que são membros da igreja, que são antigos. É ajudar as pessoas. Ah, não, então não entende a tua linguagem. Vai entender hoje. Você entendia antes? Você antes não entendia. Mas você já está entendendo hoje. Já querem entender tudo. E eu até falei, avisa mesmo a tua mãe e a tua tia. Não estou entendendo para não blasfemar. Mas ele falou que a minha mãe e a tua tia te amam, apóstolo. Amém. Faz bem. Porque uns por não entender, depois começa a falar toa. Eu falei que não ia pregar, já estou a pregar. Já comecei a pregação. Aleluia. Agora entendi. Entendi. Entendi muito bem. Ok? Tá bom, ligam já os TikTokers. Hoje estão ligados. TikTok para vocês interpretarem a minha mensagem. Eu estava de joelho quando eu respondi a essa pessoa que me mandou a mensagem. E eu intercedi por esse padre. Falei mesmo. E não somente ele. E todos que têm esperança. E vou explicar quem são os que têm esperança.
Digo amém. Digam glória a Deus. Será que vocês estão a me ouvir? Tipo, vocês estão embora dormir? Sumiram? Ou o meu que é que parou no tempo? Não há mensagem? Estão a cair. Amém? Os novos que estão a entrar pela primeira vez na live, quando é momento de exortação, não é para fazer pedido, tá? O momento de pedido é quando terminar a exortação. Primeiro é ouvires a palavra. Não me venha aqui já com os teus problemas, porque eu posso remover os teus problemas e ainda assim não ganhares nada. Ir para o inferno. Mas se ouvires a palavra e creres na palavra, você vai escapar da ira de Deus. Ok. Quando eu estava a conversar, de repente lembrei-me de uma matéria e eu vou falar disso. Preste bem atenção. Manda abrir a Bíblia no livro de João 16, 7. João 16, 7. Mas para não perder o raciocínio, o fio da palavra, da mensagem que eu estava a falar, deixa completar, depois eu vou voltar aqui. Tem um povo que tem esperança. Qual é esse povo? Não estou a falar o povo do vale. Tem pessoas aqui entre vocês que por causa de amarem mais a glória dos homens do que a de Deus, mesmo sabendo que o que eu estou a falar é verdade, eles ficam em silêncio. Tem medo de perder, tem medo de morrer. Estão entendendo, né? Esses aqui nunca falam nem bem nem mal. Por causa da esperança. Esses são bem-aventurados. Esses estão a ser guardados por Deus. Muito forte que vocês estão a ouvir. Como diz aí o brasileiro, é muito forte, irmão. Esperança. O que é esperança? É aquilo que a pessoa, sabendo do amanhã, do que vai acontecer amanhã, mesmo não vivendo aqueles dias, ele vai esperar aquilo. E no tocante a Elias, a salvação nos vossos dias, eu estou a anunciar que eu vim para levantar os vales. E me revelei ao mundo que eu sou Elias, sem tabus. E no meio dos sacerdotes, quero dos profetas de Baal, viu? Tem sacerdotes profetas de Baal e tem Jezabel. E sacerdotes que se chamam Jezabel, que fazem parte, não filhas, mas as mães, os reis da terra. Há pessoas nesses três grupos que creiam, que sabem que esse verdadeiramente ele é o que ele fala. Mas nunca vão confessar em público por quanto eles têm medo de perder os benefícios, têm medo de morrer. Isso aconteceu em Israel. Diz que os príncipes, muitos até acreditavam, sacerdotes, muitos até acreditavam, criam que Jesus era o Cristo, mas não confessavam em público, porque amavam mais a glória dos homens do que de Deus. O que é que significa isso? Amar mais a glória dos homens do que de Deus. Não é que não amavam a glória de Deus, mas dos homens do que de Deus. Para não perderem a glória dos homens. O que são as glórias dos homens? São as bênçãos ou então as coisas da vida.
funções, salário, nome, a própria vida. Uns tinham medo de serem mortos, tinham medo de serem exonerados, uns tinham medo de serem perseguidos, uns tinham medo de quê? Hã? De tudo. Então, em seus corações, eles diziam, verdadeiramente ele é o Cristo que a gente está a esperar. Mas eu não quero perder minha riqueza, minha função, meu bom nome, minha vida. Epá, vou crer no coração e vou fingir que eu não creio. Geralmente essas pessoas nunca falam nem bem e nem mal. Por que não falam bem? Para não serem conotados. E por que não falam mal? Porque sabem que eles creem que é verdade. Então têm medo de Deus. Não, se ele é o Cristo, eu tenho a certeza que ele é. Vou falar o contrário para aparecer? Não, 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 não. Entenderam? No tempo de Jesus existiram essas pessoas. Só que quando as pessoas creem e têm medo de perder os benefícios, espaço, sei lá, vai chegar um momento que eles não suportam. Vamos lá ver. Nós só vimos dois, né? Mas eram muitos que venciam o medo. Aliás, a própria Bíblia diz que muitos, no dia da ressurreição de Lázaro, muitos sacerdotes creram e não se esconderam. Hã? Para não falar do quem? Do príncipe do povo que foi à noite ter com Jesus. Esqueço muito o nome desse príncipe aí. Ou o Nicodemos. Nicodemos era um senador, mais ou menos hoje, que fazia parte do Sinédrio, a par do quem? De José de Arimateia. Veja que ele foi, confessou, acreditando que Jesus era o Cristo, mas continuou em silêncio. Mas um dia venceu o medo, na reunião, e não foi em casa, como esse padre que venceu o medo, não humilia. Entenderam? No altar. Feito isso, em plena assembleia, em pleno congresso, sei lá, conferência, ele abriu a boca e defendeu. E todos assustaram. Oh, então afinal temos um traidor no nosso meio. Eis da Galileia também, vê que nenhum profeta surgiu da Galileia. Até a reunião parou. Aquilo foi um escândalo. Foi um balde de água fria, como se diz na gíria. Como assim um príncipe que come conosco também acreditou nele? Porque eles só esperavam que os que acreditassem que Jesus era o Cristo, os analfabetos, os pequenos, a massa, hein? Como diz aí o bispo Loi, os pacatos cidadãos. Por isso, quando um pacato cidadão confessava que Jesus Cristo era o Cristo, lhe desprezavam. E lhe perguntaram, os guardas, soldados, dizendo, algum dos príncipes creu porventura? E diziam, essa geração maldita, analfabetos que não conhecem a lei. Ouviu? Desprezavam. É também um analfabeto. Mas o dia que um príncipe confessou na reunião, aquilo foi um balde de água fria. A reunião terminou, foram embora. O outro não confessou Jesus em vida, mas na sua morte. Assustaram todos. Quem foi pedir o corpo de Jesus? Foi quem? José. No Pilato. Ah, como assim? Não, vocês estão a ouvir a notícia? José, o senador, foi no palácio pedir o corpo para lhe enterrar. E sabe onde é que ele lhe meteu? Na sepultura dele. E com um lençol fino, linho fino, caro. Como assim um dos nossos fez isso a um maldito? Isso é só para começar. Essa é só a história daqueles que venceram o medo, enfrentaram a morte, preferiram perder os benefícios, aquilo que a própria palavra diz, aquele que amar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim vai ganhá-la. Então eles preferiram perder as suas vidas para ganharem a vida eterna. E a história é muito grande. Mas antes disso quero falar daqueles que morreram na esperança antes de Cristo.
Todos os israelitas que acreditaram que o Messias viria, esses todos morreram na esperança, excepto os gentios. Essa promessa só estava entre os filhos de Abraão. Abraão morreu de ver o Cristo, por isso Jesus falou, Deus quando lhe mostrou, então quando vosso pai Abraão viu os meus dias, ele se alegrou. Ouviu? Isaac morreu na esperança. Ok? Mas Esaú não tinha esperança, ele não acreditava. Os filhos de Jacó morreram na esperança. E no meio da nação, nem todos. Há uns que se esforçavam, esperavam por Cristo. Nós vamos encontrar aquele casal em Jerusalém, Simeão e Ana, Ana e Simeão. Não é Ana Simeão, Ana e Simeão. Esperavam a redenção de Israel. Esses são os que morreram na esperança de verem o Cristo. Enquanto esperavam, a idade ia avançando. Depois partiram. São esses que o Emanuel foi buscar no inferno. E tendo levado o cativo... Estamos a falar muito do vale esses dias, né? Tendo levado o cativo, o cativeiro. São esses que ele foi buscar. Estão a entender? Olha a esperança daqueles que até morreram na esperança. E Paulo descreve esses aqui, que teriam crido, mas não viram as promessas de Deus. Creram, mas não foram abençoados. Creram, mas não viram os dias de Emanuel. E vem Emanuel e diz assim, olha, bem-aventurados são os vossos olhos, os vossos ouvidos que estão a ver e ouvir, porque muitos desejaram ver e ouvir, reis e justos desejaram ver os vossos dias, não viram, mas vocês estão a ver e ouvir, ouviu? Outros queriam ver. Esses morreram na esperança. Esses não permaneceram na morte. Esses subiram, aleluia, estão no seio de Deus, debaixo do altar de Deus. Esse é o povo que Emanuel foi tirado das tumbas da morte. As ansias da morte foram soltas não somente para Emanuel e com seu povo. Qual é o seu povo? Que morreram na esperança. Agora imagine, entre vocês também está a se viver esses dias. Há um povo que tem esperança que lhes viria. Estão lá embaixo. E há um povo proclamarem mais a glória dos homens do que a de Deus. Estão escondidos aí. Acreditam que esse é Elias que está a falar. Estão a esperar um momento para saírem da toca. Serão guardados. Eu hoje intercedi por eles. Eu fiz essa oração. Pai, não somente a esse padre, mas a todos, pastores, padres, sei lá, qualquer um. Estou a falar aos cristãos. Geralmente isso acontece mais com os cristãos. Por causa dos benefícios, por causa do nome, por causa do título, por causa não sei de quê. Tem medo de perder isso, tem medo de ser perseguido, então fica no esconderijo, mas acreditando. Tem vários, tem muitos pastores. Eu ouvi falar de um pastor pentecostal, quando os seus amigos estavam a falar mal de mim, ele ficava em silêncio. E eles lhe perguntavam, você não fala nada? E ele dizia, eu não tenho nada a falar. Não fui levantado para julgar ninguém. Ah, você também está lhe defender, não sei. Não, eu não gosto de julgar, eu não julgo. Ele sabe se o que ele está falando é verdade e eu vou fazer o quê? Se é mentira, depois ele vai ter problema com Deus. E se for verdade? Ah, você também está lhe defendendo, não sei o quê. E ele foi falar na mulher dele e disse assim, meus amigos, eles me pressionam porque é para eu também blasfemar como ele. Não, eu acredito que ele é homem de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Falou na mulher dele, a mulher dele que falou na Sony. Nunca falas mal do apóstolo. Ouviste? Nunca! Fica, se você estiver num lugar onde estão ali falando mal, fica em silêncio. Cala-te. Ok? E tem muitos. Ou então, mais ou menos, quem? O irmão da Wanda. Porventura, está a falar mal de mim? Nem pensar. Ele estava para se suicidar. Ele teve que ir lá um abraço. Só um abraço. Foi suficiente. A depressão saiu, o espírito do suicídio. Pastor, está lá. Esse, quando os seus companheiros estiverem a falar mal de mim, ele fica em silêncio ou se retira. Esses estão a esperar a hora. O sol brilhar. Você sabia que o sol é um algo? Mas por que eles estão a esperar o sol? Uns nem sabem. Os que não são feiticeiros não sabem o que é o sol. Eles não conhecem essas coisas. Mas todos os ndokes sabem que quando o sol brilhar, acabou. Ou você foge para Elias ou você morre.
Eles sabem essa realidade. E muitos deles são feiticeiros. Estão a dizer nos seus corações: eu estou a esperar o sol. Não pode abrir a boca para não ser conotado. Quando o sol brilhar, eu vou tirar o pé. Eu não quero ir no inferno. Então eles têm esperança. E achas que você está no Deus quer? Deus, por isso a própria Bíblia diz que ele sonda os corações. Assim, ele coloca tudo na balança. Por isso, se você for a julgar os pecados de Saul e de Davi, você vai ver que Davi foi mais pecador do que Saul. Aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não. As intenções de coração. Há pecadores que estão a pecar, mas não querem pecar. E há pecadores que estão a pecar, amam o pecado. E Deus sonda isso tudo. Não significa que não é pecado, mas em seu tempo próprio vai ser ajudado. Porque Deus está a mostrar, se puder ser ajudado, eu saio. Só que eu não tenho força para sair. Em outras palavras, seu espírito está a clamar: ó céu, me ajuda! E o céu vai ajudar. Mas uns estão a pegar conscientemente. Eles amam. Isso tudo vai na balança de Deus. Preste atenção. Tantos. E enquanto o dia vai amanhecendo, o despertamento também vai acontecendo. E a linguagem vai mudando. Não somente aqueles que andaram em silêncio, até os que falavam voltam a falar o contrário. Por quê? Porque as evidências estão aí a todo mundo. Deus é Deus das evidências. Por isso a sua palavra é evidência, que opera com eficácia, eficazmente, com eficiência. É poder. Oh, aleluia! Sua palavra não é limitada. Sua glória não é limitada. Oh, sua sabedoria não é limitada. Seu conhecimento não é limitado. Então, prestem atenção. Fiquem já preparados. Eu sempre vos falei isso. Que vocês ouvireis de muitos lados a virem testemunharem. Isso que eu estou a vos falar. A dizer, eu já sabia, mas como poderia me apresentar se o sol estava apagado? Eu tinha medo de ser morto. Eu tinha medo de se perder, não sei o quê. Agora perdi o medo. O dia amanheceu. Estou aqui. Feiticeiros que vão vir confessar seus feitiços. Pessoas que esperam por este dia. Aleluia. E o dia está a chegar. E não me calarei até que, aleluia, eu ponha o louvor de Jerusalém sobre a terra. Ou vós que fazeis menção ao nome do Senhor, não estejais em silêncio. Não se calem, porque Ele também não está calado. Enquanto que a tua glória não aparecer como um resplendor na terra, e como uma tocha acesa o seu poder, Ele não vai se cansar, não vai parar de trabalhar. Meu Pai trabalha até agora, eu também estou a trabalhar. É muita gente. E hoje eu me prostrei, já estava prostrado, aliás, e eu intercedi por esses, como Emmanuel intercedeu. Veja só o caso de Judas e Pedro. Isso que eu estou a vos falar. Pedro era cheio de atrapalhice, não sei o quê, mas sondando o coração de Pedro, não é que ele estava a ser atrapalhado para atrapalhar. Tem atrapalhados, não é que ele é atrapalhado porque quer atrapalhar. Mas tem atrapalhados que querem atrapalhar. Não, você está a entender, né? Tem atrapalhados, assim como mais ou menos os agentes da secreta que estão infiltrados entre nós. Há uns que estão a trabalhar para atrapalhar. Mas há uns que foram enviados, mas nem estão desempenhando a tal função. Até o tal chefe está a desconfiar se ele já não se converteu. Como é que é? Porque ele quer Deus. Ouviu? Já fez essa oração, eu quero Deus. Não é minha vontade que eu fizesse o que eu estou a fazer. Oh Deus, salva a minha alma. Acha que Deus não ouviu essa oração? Acha que Deus não vai ajudar ele? Vai. Mas aquele que está a atrapalhar porque quer atrapalhar, porque o olho no dinheiro, o ambicioso, quer ganhar mais dinheiro, e ele acha que ele é um valente, e ele acha que é um valentão, depois vai ser pescado nas mandíbulas e humilhado. Aleluia. Estão a entender? Uns estão a atrapalhar, não é que eles querem atrapalhar. Mas não há força para não atrapalhar, por causa do inimigo, por causa do pecado. Mas o dia vai amanhecendo, e a glória de Deus vai se manifestando. Sobre ti vai nascendo a luz, a glória do Senhor.
até que alcance a plenitude. Por isso, se vocês controlarem o período depois da morte de Francisco, muita coisa vai acontecendo. O silêncio aumentou, até vocês chamaram ensurdecedor e não sei o quê. Parece que alguma coisa aconteceu no campo do teatro das operações. São as guerras no sol. Há muita esperança. E gente estão com esperança. Aquilo que se fala na vossa linguagem é verdade, que a esperança não morre. Quem morre com esperança vai ser visitado por causa da esperança. Agora você veja. Jesus Cristo falou da vinda de um outro Consolador. É isso que eu quero falar. Agora comecei a pregação, né? Todavia digo-vos a verdade. João 16, 7. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça e convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque não creiam em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ok? Vamos agora na prática. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. É uma outra parte da sua pregação. Ele disse que viria um outro Consolador. Ele chamou com esse nome. Escreveu, não é só Consolador, outro Consolador. Quem é esse outro Consolador que Jesus prometeu que viria depois que ele fosse? Quem é esse Consolador que viria depois que ele fosse? E se ele não fosse, este Consolador não viria. E quando viesse esse outro Consolador, poderia convencer o mundo do pecado. Poderia convencer o mundo da justiça. E também convenceria o mundo do juízo. Quem é esse? E você vai dizer que é Espírito Santo. Espírito Santo? Quem é que diz que o Espírito Santo veio? Hã? O Espírito Santo é Deus. E Deus é omnipresente. E Deus é onisciente. E Deus é todo-poderoso. Omnipresente se encontra no céu e na terra. E debaixo de todo lugar, no universo, Ele está lá. Não precisa falar de omnisciência, porque não estamos a falar aqui nem de omnipotência. Omnipotência significa todo-poderoso. Omnisciência que conhece o profundo e o escondido, o presente e o porvir, tudo ao mesmo tempo, assim como o passado. Aleluia! Estão a compreender? Então, mas viria um outro Consolador. Então, porventura, não é a mesma profecia que Moisés falou, que Jesus estava a falar também. Moisés deu essa promessa e disse que o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. Toda alma que não obedecer a esse profeta vai morrer. E nós sabemos quem é este profeta da promessa de Moisés. É o Emanuel. Agora o Emanuel está a dizer, um outro vai vir. Hã? Veja só, Moisés disse, um outro como eu, profeta. E agora está a dizer,
um outro consolador como eu. Hã? E veja a missão do outro consolador. Porventura não é a promessa de Malaquias? E não estou falando Malaquias 4, que a promessa é a mesma. Mas no livro de Malaquias está a repetir essa promessa. Na segunda só fala do outro consolador. Na primeira fala dos dois consoladores. Está escrito ou não? Você já leu? Eis que eu envio o meu anjo, que irá diante de ti. Não, calma aí. Eu, Deus, o Pai, vou enviar o meu anjo, que irá diante de ti. Quem é esse ti? O outro anjo. Lá embaixo diz que o anjo do concerto. Então, dois anjos. O anjo do concerto e o anjo mensageiro que prepara o caminho do primeiro anjo. Dois anjos. Vou enviar o meu anjo que irá diante de ti, o anjo do concerto. O segundo anjo não é o anjo do concerto. Mas o primeiro anjo é o anjo do concerto. Por que que o primeiro é o anjo do concerto? Porque o primeiro anjo fez o último concerto com a humanidade. Por isso, no dia não das núpcias, mas no dia da ceia, tem muitas núpcias na externa, só se fala de núpcia. Ainda bem que deixei de ir, senão seria o homem que mais nos casamentos foi. Estaria todos os domingos, todas as sextas-feiras e sábado nos casamentos. Como é que é? Aquela canção aí. Ah, quem vai me ajudar? Nabelio. Vocês se esqueceram? Na Kosala. Ok? Ouviste? Então, o anjo do concerto, que em breve viria, segundo Deus, e se assentaria no seu trono, para purificar os filhos de Levi, como o horríveis purifica o seu ouro e a sua prata, ou como o lavandeiro lava as suas roupas. Ok? E nós vimos que este mesmo anjo mensageiro, que seria enviado para preparar o caminho do Senhor, no mesmo livro do mesmo profeta, aparece: eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acabou. Já entenderam quem é o outro consolador, né? Que viria convencer o mundo do pecado. O primeiro consolador não convenceu o mundo do juízo. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, para abrir os olhos dos cegos e curar os quebrantados de coração e proclamar o ano aceitável do Senhor, a salvação do nosso Deus, a graça. Aleluia! Oh, a libertação, o êxodo. O ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, o ano da redenção. Oh, Jesus, o Redentor, proclamou isso. Mas vai lá no versículo a seguir do livro de Isaías e também proclamar o juízo do nosso Deus. Mas Jesus não leu isso. Terminou até o ano aceitável. E agora? Esse Jesus agora está a anunciar que vai vir um para proclamar o juízo do nosso Deus. Um outro consolador. Por isso apareceram vários
Apareceram vários, como Simão Toko, Simão Kimbangu e outros tantos. Estou falando só da realidade da África. O próprio quem? William Bryan. Hoje agora tem um demônio chamado Caco Flip, que está a assumir que é ele. O outro demônio do Quênia, chamado David, está a dizer que é ele. Nenhum deles falou abertamente, nenhum, falando em off. Não tem coragem de aparecer e dizer que eu sou. Mas eu estou a dizer, eu sou. Não tenho coragem de dizer quem me convence do pecado entre vocês. Eu estou a dizer quem me convence do pecado entre vocês. Não tenho coragem de dizer eu não morro. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la. Nenhum deles tem essa coragem de falar isso. Nenhum deles tem coragem para chocar com Jezabel, nem tampouco com Acabe. Nenhum. São amigos da Jezabel e são amigos dos Acabes. O outro consolador. Convencer o mundo do pecado. Salvação. Libertação do pecado. Porque não creem em Jesus. Agora veja os condenados se não creem em Jesus. Veja os pecadores se não creem em Jesus. Então se eles já creem, como é que seriam convencidos do pecado? Se estão em pecado, precisam serem convencidos. Se você creu em Jesus e ainda estás em pecado, é porque você nunca creu. A sua crença é falsa. Porque creu em Jesus, quem creu em Jesus foi liberto do pecado. E não precisa ser mais convencido do pecado. Mas se alguém ainda tem que ser convencido do pecado, porque anda em pecado e vive em pecado, então a sua fé é falsa. A sua crença é mentirosa. Nunca creu. E Elias veio para isso. Por isso você encontrar a missão de Elias quando o anjo falava a Zacarias, na primeira, segunda manifestação de Elias, não a primeira, a segunda. O que ele disse? Que este filho que você vai nascer vai convencer-lhe a salvar o seu povo. Ou então, converter, o termo que eu estava procurando é esse. Converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que significa converter os corações dos humanos. Conversão. Não há salvação sem conversão. Então, convencer o homem do pecado é para se converter através da fé em Jesus Cristo. Porque se estava em pecado, porque não tinha crido. E ele virá e vai convencer o mundo do pecado, porque eles não creem em mim. E Elias veio fazer isso. Por isso a sua mensagem é mensagem da salvação. Arrependam-se. Não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus, porque até dessas pedras Deus vai levantar filhos para si. Pois o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo do inferno. Oh, justiça! Elias veio convencer o mundo da justiça. Qual é a justiça? A justiça dos céus, que foi aplicada a vitória sobre o império de Satanás, a vitória sobre o imperador da morte, como está escrito. E ele teve que lutar e vencer aquele que tinha o império da morte. As asas da morte foram soltas, mas não puderam reter. E agora ele está dizendo lá no céu, eu tenho a chave da morte e do inferno. Isto é, autoridade, aleluia, sobre a morte, autoridade sobre o inferno. E se ele venceu a morte e o inferno e tem autoridade sobre os dois, então ele pode salvar todo aquele que põe a esperança, a confiança nele. Pode salvar todo aquele que nele crê, que for liberto do pecado. Há poder. Ontem nós cantamos e adoramos, aleluia, o Emanuele. O som de Yakameme, a unção caiu, é incrível. O som de Yakameme. Exaltamos o Emanuele e dissemos, aleluia. É pelo sangue de Jesus Cristo que fomos salvos. A redenção que foi inquirida pelos antigos, pelos profetas e foi notificada nos vossos dias através dos santos profetas. E agora vocês estão a fazer brincadeira. Só que Elias não veio somente para converter.
Se ontem veio para converter, hoje veio para converter e julgar. Estão a entender? A justiça foi aplicada e o Emanuel subiu. A morte não pôde lhe vencer, não permaneceu nas tumbas da morte, ele não está ali. E Pedro reconheceu isso, que este Emanuel não está na tumba. Davi continua enterrado, suas ossadas estão aí entre nós, mas Emanuel subiu, glória a Jesus Cristo, e foi exaltado soberanamente, e se assentou na destra do poder, e recebeu poder nos céus e na terra, para que no seu nome todo joelho se prostra diante dele, e toda língua confesse e diz: Jesus Cristo é o Senhor. E eu vim convencer o mundo do pecado, aleluia, para crerem em Jesus Cristo, para serem salvos, para se converterem. E sim, vim convencer o mundo da justiça e vos mostrar que Jesus é o Senhor, porque Ele venceu até a morte, o inimigo do homem. Rivaz, lembrei-me em Benguela, aquele rapaz que se vangloriava, que faltava só o último sacramento. E o Rui lhe perguntou qual é a morte. E o Rui disse: a morte é inimigo do homem. Ele nem sabia. Ouviu? Mas Elias veio convencer o mundo com juízos. Sabe o que é convencer o mundo com juízo? Com pancada. Não é só com palavras, não é só com pregação do evangelho. Quem não se converter com a palavra vai se converter com sofrimento. Quem não se converter com a palavra vai se converter com as dores. Por isso o juízo de Deus está a ser proclamado agora. De todas as formas, Deus quer ganhar seus filhos, aleluia. E a palavra está a ser pregada. E também o juízo cai sobre os humanos. Sofrimento. E os céus se abrem. Já se abriram 2. E vai se abrir o 3º. Daqui a 2 anos. E vai se abrir o 4º. E depois disso, aleluia. Eu estou consumado. Glória ao Rei Jesus Cristo. Ouvistes? É o juízo. Para convencer o mundo através do juízo. Sofrimentos, dores, guerras, violência, pestilência, tudo isso para convencer o mundo a crer que Jesus Cristo é o Senhor, pois o príncipe desse mundo já foi julgado. Não tem mais nada senão esperar a sua condenação. Ouviu? Já perdeu a batalha. O príncipe desse mundo já foi julgado e condenado. Só falta ser encerrado. E Elias, que veio com juízo, veio para lhe encerrar. Elias vai jogá-lo no abismo. Por isso Elias vai tomar as chaves do abismo dessa dispensação, nessa batalha. Oh, glória a Jesus Cristo. Eu vos disse, pela primeira vez vocês tereis um homem na terra andar com 3 chaves nas suas mãos. E vai dizer: eu tenho a chave da morte, a chave do inferno e a chave do abismo nas minhas mãos. Tenho autoridade sobre os humanos, sobre os demônios e sobre os anjos caídos. Tudo, qualquer um que fizer brincadeira, homem, vai para o inferno, demônio, vai para o inferno, anjo, vai para o abismo. Quem tem a chave tem autoridade. Manda, mata, fere, dá vida, salva. Sim. E também tem chave do reino dos céus. Para fechar e para abrir. Para enviar homens no céu. Aleluia! E para enviar os homens no inferno. E para enviar, glória a Jesus, os anjos caídos no abismo e lhes encerrar, como aqueles que não guardaram seu principado, estão nas cadeias da escuridão eterna, reservados para o dia do juízo. Até então, nenhum anjo foi mais no abismo. Porque a chave do abismo estava com eles. E está com eles. Agora dessa vez eles vão ir. E vão. Estão a entender? Não brinquem. É os dias que vocês estão a viver. Ninguém vos explicou isso. Ninguém vos falou. Convém que eu vá. Porque se eu não for, ele não vai vir. E já veio. 2000 anos depois. Ele sempre vem na separação entre os 2000 anos. 2000 anos depois apareceu o homem.
2000 anos depois começou a clamar: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Já se ouve a voz da rola na terra, pois o tempo de cantar chega, anunciando a primavera, a chuva seródia. Alegrai-vos, ó povos da terra, pois o Senhor vos enviou um outro consolador para vos consolar. Vocês andaram como ovelhas desgarradas sem rumo, e eu vim em tempo oportuno para endireitar os vossos caminhos, para aplanar as vossas estradas e para bater os orgulhosos soberbos que vos oprimiram. Pois o bordão daquele que te feria será quebrado. Sim, o vestido daquele que se rolava no sangue será queimado. As cadeias, as algemas serão despedaçadas. Oh, é a libertação dos cativos, dos oprimidos. Quem pode se opor contra o céu, contra a verdade, contra o reino de Deus, contra Deus? Quem? Deus nunca perdeu batalha. Saibam disso, a terra. Amém. Até aqui a exortação. Não era até para falar disso. Até aqui. Glory to God. God bless you, sister, brother. You are healed, sister, brother. Oh, reçois. Amém. Está consumado. Ouviremos e veremos relatos incríveis daqueles que estão escondidos nas tocas. O tempo de saírem nas tocas se aproxima, em que eles vão gritar em viva voz: Elias, salva minha alma. As pessoas querem conhecer Jesus. Hoje, vais conhecer Jesus como? Senão pela minha pregação. O primeiro Consolador levou o povo até o Pai. E o segundo Consolador leva vocês até Emmanuel. Por isso ele viria convencer o mundo do pecado. Porquanto não creram no Emmanuel. Não creram porque não lhe conheceram. Infelizmente, se esforçaram com as letras. Paulo vos explicou isso. Que com a sabedoria dos homens ninguém achará Deus. Ninguém. Aprove Deus salvar aqueles que creem pela sua pregação. Pela pregação do Evangelho. Por sua palavra. As teologias não vos levaram até Jesus. Senão até Satã. O dono das filosofias. O primeiro religioso do mundo. Amém. Você sabia que Satanás é o dono da religião, não? É o criador da religião. Jesus é o dono da igreja e Satã é o dono da religião. A religião, a noiva, que não tem nada de noiva porque já foi profanada. Uma noiva é aquele que seu noivo ainda não lhe conhece. Ainda não entrou nela. Essa aqui é noiva. Se já não é noiva de Satanás, a prostituta do diabo, que se calou até a morte. Digo amém. Chegou a hora do despojo. O mar vai entregar os seus mortos. Mas o inferno não. Tem que esperar. O inferno entregará os seus mortos. Não para a salvação. Para o juízo. Para o julgamento. Pois a morte e o inferno também serão julgados. Aleluia. É muito forte. Amém. Aleluia. A terra está a ouvir a voz da rola cantar na terra. A rola que desceu do céu. José Miling perguntou se o mestre terminou. Se nem estava para falar isso. Eu disse que eu já preguei no Facebook às 16 horas. Eu só vim para conversar com vocês. Mas de repente fui tocado.
Digo amém. Quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus falou aos sacerdotes do diabo e disse que os publicanos e meretrizes vos passaram, vocês atrasaram, continuaram atrás, e eles que estavam atrás passaram à frente, porque se converteram com a pregação de João, e vocês rejeitaram João. E depois de João veio o filho, e fizeram pior, mataram-no. Aleluia. Olha o que Margarida escreveu aqui. Espero ansiosamente para ver a cara das pessoas que me fazem perguntas. Será que ele mesmo é o Elias? E eu respondo, o que acham? Boa resposta. Para a condenação deles. Quer dizer, você anda a lhes empurrar para serem condenados. Sim, Jesus também fazia isso. Lhes falava em parábolas para continuarem incrédulos. Porque eram homens maus. É mesmo assim. O que é que vocês acham? Vocês ouviram o grito agora aí? Isso mais é de quando, pá? Dinei. Isso, isso vai estremecer os fundamentos do inferno. Hã? Mano de Nai. Isso é sobrenatural. Bem, lhes tens falado, ó mulher. O que vocês acham? Aí são obrigados ou de serem prudentes ou de serem loucos. Eles é que vão escolher. Se forem loucos, vão blasfemar. Se forem prudentes, vão ficar em silêncio. Sanda lhes entregaram, mulher. Lhes incitaram a morte. Viu? Sabedoria o que que faz? Isso é sabedoria. O que que vocês acham? Isso é muito forte. Achei muita graça nessa resposta aí. Hã? Esse irmão, o nome dele é quem? Me manda só o nome dele. Já passei lá. Irmã quem? O que que vocês acham? Esse é angolano, né? Ou é Brazuca? Ou Moçambique? Olha, como eu estava a pregar, as Margarida de Carvalho. Sim, senhor. Que grande resposta. Esse é quem? É cunhado do Alione, né? Confirma aí. Ah, angolana. Tia da Carmita. Muito forte, pá. Hã? Pois quero te conhecer, tá? Se identifica. Grande resposta. Sem argumento. No comando. Sem comentar. No comando. Falam eles. É mesmo assim. Põe eles no fio da espada. Um Carmelo sem Carmelo. Esse é Carmelo sem Carmelo. Ou vai ser sábio escapa do Carmelo. Ou então vai ser tolo e vai pegar no fogo. Isto é simplesmente maravilhoso. Oh, Dona Margarida. Ah, está em Lisboa. Tá ligados. Só em janeiro que estará em Angola. Sim, cada um cava a sua cova. É mesmo assim, Canga. Eles devem cavar as suas covas para se enterrarem. Carmelo sem Carmelo. Ouviram Carmelo sem Carmelo aqui?
Vai virar mensagem. Carmelo sem Carmelo. Mendes. Carmelo sem Carmelo. Regina Lopes, esse grito me tirou sono. Ah, quando eu abri, vocês ouviram? Não é só eu que ouvi, não? Se ouve. Eu abri agora. Ouviram? Meu Deus. Odinei. Volta a reenviar, volta a reenviar. Quero ouvir outra vez. Os fundamentos do inferno. Tá? Quando eu fui nas matas do Kitsung, eles estavam a dizer que eu gritava nas matas, que estava maluco. Agora, aquele grito, se não lhes perturbava, esse aqui agora é um problema. Cada grito, os fundamentos extremos. Hã? Eu fui nas matas do Kitsung. Disseram que o homem está maluco. E isso até assustou. Disse o homem está a gritar nos montes. Agora está aqui o grito. Que abala os fundamentos do inferno. Eu acho que se vocês colocarem nos vossos telefones, como que é chamada, se tiver um feiticeiro aí, ele vai para um ataque, sabe, né? Lá onde você trabalha, os bruxos todos vão desmaiar. Poupem eles, só vão nos matar. Hã? Letilícia, de madrugada na oração, não tinha voz para orar. Gritei com força, Elias. De repente a voz voltou. Ouviram? Esse clamor até no vale estão a ouvir. Até no vale chegou. Problema grande para os feiticeiros. Se um bruxo você lhe colocar isso no ouvido, vai cair. Vai ter derrame. Estás a ver aquelas pessoas que lhes apertam muito à noite, né? Ponha num rádio, num aparelho que vai começar a tocar toda noite. O feiticeiro ele vai se enganar. E vai pensar, não, vou atormentar a minha vítima. Está na hora. Eles gostam das 3 horas, né? 3. Não tem hora, tem vez, vem 0 hora, 2, 3. Mas esse é o período das 3. Então, quando ele vier e pousar no teto, em forma de uma ave ou de um gato, olha, se vai matar esse feiticeiro. Quando ele pousar, ele vai sair. Vai cair no chão. Bum, vai sair. Vai andar. Tonto. Vai voltar no quarto dele. E o quê? O outro fez, o que aconteceu? Não, encontrei lá o Elias, está gritando na casa dele. Como assim? Não, vou vos contar uma. Vocês já ouviram, mas como vossa memória não guarda as coisas longínquas, possivelmente vocês esqueceram. Essa senhora nunca mais apareceu aí, não se anda a ver, né? No meio da multidão. Há uma mulher que saiu do Negás. Povo do Negás. Essa mulher anda aí na igreja. Quem é que está do Negás aí? Quem é que está do Negás? Quem é que está na live que é da igreja do Negás? Se alguém achar,
Eu, como estou a correr com as mensagens, controlem aí. Negas. Ou até o Malungo, não está aí? O Lloyd também não lhe conhece, eu acho. Sola. Sola, conheces aquela senhora que teria vindo do Negage e levou folhetos? Levou um folheto, né? E chegou e meteu embaixo da cama, da almofada, sei lá. Então, vocês esqueceram? E que o bruxo que todas as noites a senhora era atormentada. Só que depois de sair da viagem, o bruxo, quando ele foi para lhe atormentar, já não conseguiu entrar, fugiu. E outro dia ele teve um sonho e viu os bruxos a conversarem. Não, o que que ele meteu então aí? Não, desde que ele viajou, trouxe algo que ele meteu lá embaixo da cama. É o que então? Algo que nos impede de chegar até aí. Mas eles fizeram tudo. Eu creio que. Eu até tinha dito que ele, assim, a senhora tem um filho feiticeiro que tirou. Assim usaram o filho dele, ou alguém que vive em casa. Porque eu perguntei, quem vive? Não, vivo só com os filhos. Como então assim? Solo, conheces aquela senhora? Será que tá na igreja de Negash? Quando vocês foram, lhe viram lá? O folheto foi roubado na almofada. Não roubaram de noite. Aquilo já não é no espírito. Foram mesmo de dia, usaram alguém e roubaram o folheto. Voltaram a lhe apertar. A senhora disse: "Eu vou vos ensinar." Ah, a Sola estava na altura no ex, não lhe viu. Voltou. Agora lhe entregamos que buto do ganho de folhetos. Oh, meu Deus. Sabe o que é kibuto? Uma multidão de folhetos com o rosto do homem. Pai, os do vale estão a manifestar. Se mesmo meu pai morreu há 13 anos, nunca sonhei com ele, mas hoje às 5 apareceu-me, entrando no meu quarto vestido de casaco grande, carregando sacos de compras, dizendo: "Estou muito cansado." E deitou-se na minha cama e despertei no sono. Ouviu? 13 anos. Já estão a ver se manifestar. Ele veio te revelar e te dizer: "Eu estou vivo. Estou muito cansado." É escravidão. Hã? Saco de compras. Ouviu? Leva cargas. 13 anos. É, Berkátia. A notícia chegou no vale. Estão a falar de vocês. Por isso começaram a vir se trazer já, né? Alguém disse que marido da noite. Você que quer? Se tem marido da noite. Aqui mesmo, esse dia mesmo, você me vai ter marido da noite. Ah, esqueci isso, pô. Essa gente também. Me fala ainda marido da noite. Acho que se você colocar uma fotografia meu no teu quarto, o marido da noite vai ver. Eu duvido. Vai ver como? Hã? Vocês estão cheios de tabus, tem medo. Hã? Você não sabe aqueles que estão vos apertar são os próprios feiticeiros, né? Ah, não sabe? Estou a falar os que estão a vos dizer: "Não, isso é idolatria, tira isso daqui." Ele tem medo, porque ele sabe que nunca mais vai vir te apertar. Então ele de dia começa a te usar na Bíblia. A Bíblia diz: "Aí porque você, aí porque não quer." Até em vez do teu marido é um feiticeiro, está em apuros e começa a ficar chateado. Tira isso daqui. É mentira. Endoque. Ponha só, ouviu ó, você que falou que tem marido à noite? Cola só a fotografia, ponha só embaixo do quê? Da tua almofada. Se colar não dá por causa do quem? Das pessoas, talvez teu marido, não sei o quê. Põe embaixo da tua almofada. Eu quero ver esse dog que vai vir te dormir. Eu quero ver esse demônio. Onde é que ele vai começar? Minha foto à noite é fogo, é chama, é luz. Ele já à distância vai ver. Mas como vocês estão cheios de... Não sei se como é que eu chamaria. Hein? Oberanha. Tem que instruir essas mamás.
Não, até não é falta de instrução. Sony tem instruído as pessoas, mas falta hã? Da assimilação. Filha alheia, como diz o povo de Malange, filha alheia está sempre a ensinar. Não é isso. Filha alheia não está sempre a ensinar. Tá aí a filha do grande, eu só disse, eu fiz isso, ninguém na minha casa sonha mal, nem meu marido, muita coisa melhorou. Sim, chama-se piedade religiosa, né? Cheia de piedade. Alguém escreveu agora aqui, porque fanatismo afinal é mesmo um toque. Não suportava ver nada que é do pai, ouviu? Entendeste? Esse que não suporta ver nada que é do homem é feiticeiro. Se ele lhe obedece só. Afinal, você está lhe dar os passos para te atormentar. Quem está doente? Eu estou a dizer para dizer eu. Fica mesmo só aí, não precisa dizer nada. Faz assim. E você que está a interceder por alguém que está doente, receba a cura esse alguém. Você que está a clamar, a orar, pedir por uma bênção, também receba o que estás a pedir agora. O meu Deus vos abençoe. Oh, e Ele enviou Sua palavra. Sua palavra. Sua palavra os abençoou. Ouviu? Estou a orar, né? Você depois vai mandar pedidos. Hoje mesmo, quem ouvir a oração me fazer pedido, vai dormir quente. Hoje mesmo. Vou lhe repreender. Minha repreensão te tira do sério, irmão. Vai ficar uma semana com quem? Com saliva amarga. Estão entendendo, né? A não que não está aqui agora. Por isso vou primeiro lhe perguntar. Você não estivesse na oração? Não, não estava. Ah, tá bom. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção. Receba a cura. Receba a libertação. O que você está a pedir é isso que eu estou a te dar. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu tenho autoridade para fazer isso. Oh, recebam! Abra-te a porta! Cura, libertação, restauração. Em nome de Jesus Cristo. E agora? Será que não ouviram? Os demônios então estão a vir da China para vir me apertar. Estão a dizer, apertem o Elias. Primeiro disseram, olha o primeiro que eles disseram. Confundem o Elias. Como é que é? Qual é o termo? Confundem, né? Quem se lembra? Quando o regime clamava, Gola, nos ajuda. Qual é a hora que ele lhes deu? Tem uma vizinha que implicava muito conosco. Até colou o cartaz com a cara do pai na porta. Agora a vizinha me cumprimenta com muito respeito. Ouviu? É mesmo assim. Feiticeira. E ele viu. Ei! Esses são do homem perigoso. Não, não, não quero morrer. Olha, Jurema, o que ele falou? Tem meus filhos para criar, pá. Senão esse vai me matar. Hã? Ele não sabe que embora estava a se implicar com a sogra do quem? Do leão. Aleluia. Glória a Deus. A obreira Cleide Brito escreveu: A foto do mestre é luz mesmo. Todos os meus cachorros aqui usam mata-bruxo. E neste instante, um deles estava no escuro. E quando olhei, vi uma luz a brilhar no pescoço dele. Eu pensei, que luz é esta? E quando me aproximei, era a foto do mestre que estava brilhando. Aleluia.